Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa. Hoje nós vamos falar sobre flexibilidade, sobre dor, sobre o joelho, desgastes, acidentes, astúrio, cartilagem, fraqueza, cansaço. Venha para a nossa roda de conversa. Vamos falar hoje como proteger nossos joelhos contra a artrose tão conhecida. Boa noite para todas, para todos. É uma alegria estarmos mais uma noite aqui conversando com vocês, conversando também com a Joyce. E vamos tirar a água do joelho. Não, quer dizer, tirar a água do joelho não. Vamos fortalecer nossos joelhos, né? O joelho sustenta o nosso corpo, tá? As nossas pernas, elas precisam de caminhar, precisam de flexionar, né? É dobrar os joelhos para a gente poder levantar melhor, né? Não é dobrar os joelhos só para ficar dobrado, não. Tem gente que na hora que agacha, né, para levantar, às vezes precisa de ajuda. Quer dizer, está faltando flexibilidade, né? E aí, vamos conversar nessa noite de como fazer para que o nosso joelho possa se flexionar bem, né? Para que a gente possa manter essa postura, essa articulação de uma forma saudável. E aí a Joyce está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais e dar dicas também do que fazer para melhorar a saúde do nosso corpo e o nosso joelho incluso. E aí, hoje, então, nossa convidada especial, a gente quer acolher aqui a Joyce. A Joyce é fisioterapeuta da nossa clínica Lotus Terapia. A Joyce trabalha com osteopatia e RPG, que é a reeducação postural global. Então, Joyce, seja bem-vinda. Vamos começar, então, a nossa roda de conversa. Olá, pessoal. Boa noite, Salete, boa noite, Mauro. Vamos lá para mais uma live, né? Hoje o tema de osteoartrose dos joelhos, né? A famosa artrose, né? Como definição, eu peguei ali no dicionário, eu vou ler para vocês. É um processo degenerativo crônico do osso e da articulação, tá? E peguei também um artigo para pegar essa definição. É o distúrbio articular caracterizado patologicamente por perda localizada de cartilagem, formação de osteófitos, inflamação e perda da função. Então, o que vem a ser tudo isso, né? Nada mais é que a degeneração da cartilagem dos joelhos, porque o nosso joelho, ele é formado por 3 ossos ali, que é o fêmur, a tíbia, né, e a patela. Então, para eles conseguirem movimentar adequadamente, precisa dessa cartilagem, né? Então, a artrose faz com que tenha esse desgaste dessa cartilagem, tá? E com isso pode ter formação de osteófitos. E que vem a ser o osteófitos? É o tal do bico de papagaio, né? Ah, tem no joelho, não é só na coluna? Ah, tem nos joelhos também. E com isso vem a inflamações e a perda da função. E normalmente a osteoartrose, ela tem uma incidência, na verdade, né? Na mulher, 4,8% apresenta nas mulheres e acima de 50 anos, tá?
E nos homens é apenas 2,8%. Isso foi no último estudo que eu li. Tá? É um artigo. Não está relacionada a traumas e está relacionada a sedentarismo. Tá? Então, mas a gente pensa, como que vem essa artrose? Essa artrose, antes dela, vem com aquela pequena disfunção fêmuro-patelar. O que vem a ser essa disfunção fêmuro-patelar? Por exemplo, é a condromalácia patelar, é a síndrome anterior do joelho, que tudo isso eles estão dando esse nome novo, que é disfunção fêmuro-patelar. Então aí vai lá no médico. Tô com dor na frente do joelho, né? Tô sentindo umas crepitaçõezinhas, uns barulhos, uns estalidos, né? Aí ele vai falar, mas então eu acho que você tá com um diagnóstico de disfunção fêmuro-patelar. Isso para pessoas, mulheres ou homens, né, que tem abaixo de 50 anos, tá? Porque esse é o início. Então, precisa dar um olhar maior para esses sintomas. E aí a gente pensa, nossa, tô lá no cinema, sentadinha, mais de 1 hora, vai levantar, ai, que dor no joelho. Sente aquela pressão, aquela dor na frente do joelho, ou atrás, ou na lateral. Ou principalmente na região de dentro do joelho. Isso já é um sintoma, né? Já é um sinal, né, dessa disfunção fêmuro-patelar. E interessante que, assim, isso ocorre, né, como a Joyce falou, a gente sempre, quando a gente fala da osteoartrose, que é a artrose, a gente fala isso mais na idade, 50 anos, 60 anos. Mas olha que interessante, o nosso corpo, ele já começa a dar sinais, né? Ele mostra pra gente, a gente sempre vem falando, observe o seu corpo, ele vai dar sinal. Ou é uma crepitação nesse joelho, né? O joelho crepita, ou você agacha e ele range. Então, todos esses são sinais que algo ali, né, que a gente brinca e fala, está faltando um óleo, está faltando alguma coisa para lubrificar aquela região. Vai ficar seca. Ficando seca, vai ter atrito, né? É o que a gente fala do osso com osso. Ele vai bater e vai ficar seco. Muito bem, olha, eu vou colocando algumas coisas aqui também em relação à visão que a medicina tradicional chinesa entende disso tudo, né? Uma das coisas é que sempre que tem a ver com os ossos, a gente precisa de estar bastante ligado, antenado, com os rins. E aí, consequentemente, a questão da água que a gente conversou na roda passada, né? Então, tomar água, né, com frequência, corretamente, aquilo que a gente tinha falado, a cada hora, um copinho de água, né, a cada 2 horas, pelo menos, um copo de água, né, para a gente manter a saúde dos nossos ossos. A água tem a ver com os ossos também, né? Tomar sol também tem a ver com os nossos ossos. Então, relacionado aos ossos, o rim. E relacionado às articulações é o fígado e a vesícula biliar. Então, o fígado, vesícula biliar são responsáveis pelos nossos tendões e pelas articulações. Então, para que a gente tenha boa flexibilidade, né, nos joelhos, cuidar muito da água, que é o rim, e das articulações, né, então, o fígado e a vesícula biliar. E também, junto com tudo isso, a gente acaba olhando como que está o nosso baço pâncreas,
porque ele também tem um canal de energia que passa ali, pertinho da articulação do joelho. Legal. Então, e como o nosso corpo vai dando esses sinais que eu falei, né, que é dor anterior, crepitação, né, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado para não tornar essa dor crônica. Então, a partir do momento que você começa a sentir essa dor, passou 3, 4 meses, ela já vira crônica, né? E aí isso acaba afetando o psicológico das pessoas também, do indivíduo que está sentindo essa dor, né? Então, aí como afeta o psicológico, fala, eu não consigo me movimentar direito, aí já começa a ter uma perda da qualidade de vida desse indivíduo. Então, por exemplo, né, a pessoa vai lá, coloca a mão no joelho, faz um movimento de esticar, dobrar a perna e, né, ouve aqueles rangidos, aquelas crepitaçõezinhas. Aí ela já pensa, algo não está certo por conta do barulho. Ou então tem uma outra frase que eles pensam assim, isso me deixa um pouco preocupado. Talvez esteja acontecendo alguma coisa. Ou então, isso me deixa emocionalmente desconfortável e preocupado. Aí aquela velha outra frase também, osso com osso. E além disso, da própria pessoa pensar nisso, vem os de fora, né? Os parentes, os amigos, já falam, nossa, osso com osso é artrose. Você não vai andar mais, né? Falam já assim. Mas não, gente, não deixa isso afetar vocês. Porque a partir do momento que você sente essa dor, vamos procurar reabilitar. Vamos procurar a ajuda, né, de um fisioterapeuta. Para quê? Para aliviar essa dor. Tá? Porque nós temos terapias manuais da osteopatia, que vai ajudar a aliviar muito essas crepitações, essas dores, principalmente. Tá? O fortalecimento da musculatura ao redor. E também a gente tem que estar sempre pensando acima também do joelho. Então, tem que trabalhar também a parte do quadril. Isso tudo na fisioterapia é possível diminuir essa dor e ganhar, retornar, né, a qualidade de vida, tá? É até interessante isso que a Joyce colocou, porque sempre a gente tem em mente que a gente vai procurar um profissional quando a dor está muito grande, né? E isso que a Joyce vem trazer para a gente é mostrar que o quanto antes, se você vem ao encontro da fisioterapia com uma dor aguda, às vezes é muito mais fácil você ir mais rápido, né, Joyce, da gente tratar e eliminar aquela dor, aquele incômodo. E mais ainda, como isso, a dor é limitante, faz com que a pessoa fique mais parada. Ficando mais parada, aí é um ciclo vicioso, né? O peso vai aumentar, vai piorar. Então, o ciclo vicioso só vai aumentando, né? A musculatura, como a Joyce falou, eu preciso de fortalecer a musculatura de coxa, porque é ela que firma ali aquele joelho. Então, acho que é muito importante isso, né? O buscar uma ajuda para o quanto antes resolver ali uma situação que está incomodando. Isso. E aí, muita gente fala, os próprios médicos, na verdade, né? Prescreve a cartilagem, né? Aquele pozinho. Esse pozinho vai te ajudar a prevenir, vai ajudar a fortalecer sua cartilagem. Gente, tipo aquela coisa, é verdade ou é mito? Pelos estudos que eu tenho, né, estudado, os artigos,
Ele fala ao contrário, totalmente ao contrário. Tipo, não tem nem 1% correlação a isso, entendeu? Então, que vá a regenerar a sua cartilagem, né? Aqueles pozinhos que têm as substâncias de sulfato de controidina e glucosamina. Então, isso é um mito, gente. Né? Pelos estudos, os artigos que eu tenho lendo. Eu tenho lido, né? Por isso que é importante a gente tratar o quanto antes, né? E se a artrose ela já está instalada, também tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? A gente depois, Sim. mais lá na frente, um pouquinho da nossa roda de conversa, a gente vai colocar como que a gente pode ajudar, né? Como que você que está em casa pode fazer para quê? Para aliviar essas dores. Às vezes você tem um joelho que ele está inchado também, né? Além da artrose, além da dor, ali ainda tem o edema, né? Tem um inchaço muitas vezes nesse joelho, que a gente também tem que ajudar a diminuir um pouco a proporção desse joelho. Por quê? Para a gente conseguir fazer uma movimentação. É o que a gente falou no início, né? Você conseguir ajoelhar, você conseguir abaixar e levantar sem dor. Esse é o grande papel da fisioterapia, esse auxílio. É uma coisa bastante interessante, né? Na medicina chinesa, quando olha para uma situação assim, é a gente procurar as causas, né, lá atrás, porque tudo tem uma causa, né? Como nesse exemplo que a gente deu, né? E foi a chamada para nossa conversa de hoje, né? A gente dobrar o joelho, né? Ajoelhar para levantar, né? Por que às vezes fica difícil? Por que às vezes a gente sente um incômodo para fazer isso, né? Então, na medicina chinesa, sempre que a gente tem uma dor, e essa dor, ela parece que se move um pouco, se movimenta, né? A gente chama então de dor migratória, ou então uma dor que impede a gente de se locomover, né? De se mover, a gente diz, né, que tem a ver com o vento, né? É o vento visitando as articulações, tá? Então, aquela dor que de vez em quando a gente sente quando o tempo muda. Então, ficou mais úmido, né? Ficou um tempo nublado, ou então começou a chover e a gente sente aquela dor nos joelhos, né? Ou então a gente pega uma friagem e essa friagem acaba atingindo os nossos joelhos, tá? Ou então é uma dor que parece que parou, travou, né? Então, ajoelhou, agachou e não consegue levantar por falta de força, por uma dor muito forte, não é uma dor assim que queima, ou então pontada no joelho, né? Aí os chineses chamam isso de síndrome de obstrução dolorosa, né? Quer dizer, tem alguma coisa ali impedindo, obstruindo que a corrente, né, sanguínea, que a energia flua com naturalidade. Então, sempre que a gente tem, né, essa dor que trava, é uma síndrome de obstrução dolorosa, né? Então, olha, se a boa notícia é que se a gente consegue identificar o que foi que aconteceu, qual é a causa do problema, a gente vai conseguir achar também a solução, o caminho para melhorar tudo isso. E assim, como eu já falei, né? Agora a gente vai entrar mesmo assim na parte da artrose mesmo, que tudo que eu falei antes, né, dá pra gente prevenir fazendo exercícios, a reabilitação. E o que acontece? Após, né, dessa disfunção femoropatelar, aí sim que vem a artrose, né? E o que acontece? Então, sempre mulheres acomete, né? Mulheres acima de 50 anos. Então, são essas mulheres que não tiveram aquele devido tratamento antes,
da artrose, nos primeiros sinais e sintomas, né? Então, o que acontece? Como é 50 anos, a idade, a gente não tem jeito de modificar isso. É um dos fatores de risco mesmo, não tem jeito de modificar. É o processo do envelhecimento, tá? E aí tem também a somatória com a obesidade, né? Como a Salete também já falou, que a obesidade, ela né, impossibilita, incapacita a pessoa a se exercitar, a ter uma funcionalidade. Então, esse fator da obesidade, ela é capaz, sim, de ser modificada, né? Fazendo uma reeducação alimentar, né? Para quê? Para ter essa perda de peso. Essa perda, se você conseguir, pelo menos, perder 10% de peso, 10%, gente, apenas 10%. Os seus sinais clínicos, né, sua dor, por exemplo, já melhora 30%. Né, são os estudos de alguns, né, dos artigos. Então, imagina só 10% que você conseguir diminuir do seu peso, 30%, gente, já elimina a dor de 30%. Tá? Tá vendo? E... Pode falar. Então, aí a gente já tem uma dica, né, de como fazer para prevenir, né? A custódia está perguntando aqui, né? Olha, o que fazer, então, né, para a gente estar prevenindo, né, para que não sofra com a questão da idade, né? Então, aí já está uma primeira dica, né? Então, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar exercícios, né, regularmente, para a gente não acumular peso desnecessário, né? E agora, se a gente está com um peso um pouco maior, sabendo disso, a gente pode reduzir, né? A gente pode reduzir esse peso através de diversas maneiras, né? Então, é o exercício, atividade física, né? É também a acupuntura, é tratando aquilo que faz a gente acumular o peso, que seria, né, a alimentação inadequada ou em excesso, né? É uma ansiedade muito forte, né? Uma preocupação demasiada, né? É algum problema em algum órgão, né, que acabou causando uma disfunção, por isso o nosso metabolismo também é reduzido, né? Então, existem várias maneiras, né, para a gente cuidar, para diminuir o peso e, se necessário, fazer algum tratamento, né? E quanto mais natural a gente faz esse tratamento, mais permanente o resultado vai ficar também, né? Então, olha, existem várias maneiras, cuidar bem da saúde é ter uma vida saudável, alimentação saudável, e se tem algum problema, né? Se tem alguma ansiedade maior, né? Algum sentimento que acaba prejudicando, vamos tratar, né? É isso aí. Então... Oi, Joyce, o Silvio, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, o Silvio, ele colocou aqui que ele fez uma artroscopia de quadril esquerdo em 2017. No início melhorou muito, mas não demorou um ano e voltou a doer no local da operação e principalmente, né, ele fala aqui no joelho, que ele perdeu mobilidade quando faço caminhada. O joelho esquerdo dói muito do lado direito. Né? Então, ó, quando eu vi essa pergunta, eu falei, eu vou passar para a Joyce, porque aqui a gente vê muita questão postural, né? Por conta de uma cirurgia e o joelho, né? Então, fez uma cirurgia no quadril, mas o joelho que começou a doer. Mas aí, se você quiser acrescentar algo... Sim, mas é isso mesmo, a questão postural e eu acho que não teve uma reabilitação muito boa, porque precisa também fazer o fortalecimento dessa área do quadril,
para evitar as dores no joelho. Então, um compensa o outro, tá? Infelizmente, mas ele, deixa eu entender, ele fez como que é? Artroscopia? Artroscopia de quadril, isso, esquerdo. Mas quando ele começa a caminhar, ele começa a sentir dor no joelho esquerdo. Tá joia. Precisa fazer uma avaliação mais aprofundada para ver qual músculo ali daquela região que está precisando de um olhar mais profundo. Ótimo. Eu só queria acrescentar isso que a Joyce falou da questão do peso, né? E principalmente porque a Joyce tinha colocado para a gente a questão da mulher, né? Acaba pegando mais as mulheres, o índice maior em mulheres. E aí a gente junta um pouco com a questão, né, da gravidez, do aumento do peso, né? O quadril ele vai aumentar e automaticamente a gente vai ganhar peso. Então, para a gente ter muito esse cuidado, né, desse ganhar o peso e depois a gente perder o peso, né? Então, criar alternativas aí para a gente ter uma mobilidade melhor do corpo e não só ir ganhando e esquecendo que a gente tem que eliminar, né, esse peso também para as estruturas, as articulações de quadril, de joelho e também de pé não sentirem tanto, né, Joyce? Isso mesmo, Salete. Então, voltando, para fechar o diagnóstico mesmo da artrose, né, então, mulher ou homem, né, pouca porcentagem, mas acima de 50 anos, precisa ter também a rigidez matinal, né, que dura menos de 30 minutos. O indivíduo vai, né, acorda e vai movimentar, o primeiro movimento após o amanhecer, o que acontece, sente dor no joelho. Então, já é um ponto positivo para a artrose. Mas dor noturna. A dor noturna também é muito presente. Então, uma dica é dormir sempre assim, de lateral, tá? Coloca assim um travesseirinho entre os joelhos. Para quê? Para não ter a pressão um joelho no outro, porque normalmente o que acontece? A dor da artrose no joelho é na parte medial, na parte de dentro do joelho. E se durante a noite ficar pressionando a noite inteira, aí que vai acordar com mais dor, tá? E cuidado também para não flexionar, não dobrar muito o joelho, porque isso também vai fazer com que a pessoa levante com mais dor. Ai, olha aí as dicas, hein? Para melhorar a sua qualidade de vida. Muito bom. Hoje mais uma outra coisa. Tá, continua, depois eu faço a pergunta da Cristiane. Pode falar, finaliza, por favor. Então, só para fechar o diagnóstico, né? Aí a maioria tem uma diminuição da amplitude, né, do movimento, e a gente precisa ter, no mínimo, 40 graus de flexão, que é o dobrar o joelho, para a gente poder ter uma marcha, para a gente poder caminhar, andar de forma adequada. E para subir as escadas, precisa pelo menos ter 90 graus para conseguir, né, fazer, né, transpassar degrau a cada degrau, tá? E as crepitações, né, a dor medial que eu já citei, e os osteófitos, né, que vai aparecer lá na radiografia, então mesmo numa ressonância, vai aparecer lá. Tá bom? E tem os testes específicos também da fisioterapia que vai afirmar que tem o diagnóstico de artrose. Beleza. E aí a pergunta da Cristiane é o seguinte, ela já está indo para o tratamento de fisioterapia aqui, viu, Joyce?
Ela está perguntando, Legal. fortalecimento muscular é o melhor tratamento para artrose? A Sim, Cristiane é está um dos perguntando. melhores. Ele não pode faltar o fortalecimento, né? Ele não pode. E o que eu vejo, a maioria dos pacientes, eles não querem fazer exercício. Ah, hoje tem exercício, não pode ficar só no choquinho, na luzinha. Não, faça exercício, tem que fazer o fortalecimento, não pode passar por essa. Tipo, deixar para trás, entendeu? Não É, pode. É e necessário. a Cristiane também fala aqui, aí essa eu queria falar, né, Cristiane? Ela pergunta aqui dos suplementos, né? Bom para isso. A gente depois, mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho, não de suplemento, tá, gente? Mas a gente vai colocar, assim, alguns alimentos que são importantes. Como a gente falou, a gente tem que ter uma qualidade de vida boa. Para isso, eu preciso me alimentar bem, eu preciso de vitamina C. A vitamina C auxilia no processo do cálcio. Então, não tem uma fórmula mágica, como a Joyce colocou, não tem um pozinho que eu misturo na água e pronto, está resolvido a minha artrose. É um conjunto de coisas, uma alimentação boa, tomar sol, né, que é a vitamina D no organismo. Então, tem um conjunto de coisas que daqui a pouco a gente vai estar colocando também. Joyce, tem mais uma pergunta, da Marlene. Ela está perguntando aqui se o problema de nervo ciático pode afetar a perna, o joelho? Então, é fugir um pouco do nosso tema, né? Fugiu totalmente do nosso tema. Mas pode sim, porque as vértebras lombares que vão comprimir esse nervo ciático, que ele sai da lombar e ele vai até, né, transcorre toda a perna, todo o membro inferior. Ou ele pode ir tudo para trás, ou ele pode ir um pouco para frente, para lateral, mas para saber, para fechar o diagnóstico disso, precisa de fazer testes específicos, né? Mas e a dor é diferente, tá? É diferente da artrose. Tá bom, Até Marlene? porque, até porque a dor, a osteoartrose é aquilo que a gente falou, né? Que popularmente o paciente chega e ele fala assim, eu estou sentindo que está batendo osso no osso, está rangendo, né? Está faltando alguma coisa ali. Já o ciático é um Sim, tendão, né? Então ele vem lá de cima e aquela é um dor nervo. irradiada, né? É porque às Sim. vezes mistura-se mesmo a dor, né? Como ele pode Uhum. descer ali, sentir por trás do joelho. Então ali, a gente tem bastante estrutura nesse joelho, né? Por isso, gente, que a gente tem que cuidar com muito carinho do nosso corpo. São estruturas fantásticas, né? Ali nós temos osso, nós temos cartilagem, nós temos músculo que recobre tudo, temos a pele. Então, todo esse conjunto, ele precisa estar 100% para fazer a movimentação, né? Para a gente poder caminhar, para a gente poder sentar, levantar. Por isso é necessário a questão do exercício físico, a movimentação das articulações é essencial para o nosso corpo. Na outra vez a gente estava falando aqui, né, na roda de conversa que a gente falou sobre a longevidade, né? Nós falamos aqui da nossa energia ou da nossa essência primordial, né? Da energia que a gente recebeu dos nossos pais. E essa energia, ela não é recarregável. Tá? Então, se a gente consome energia demais, essa essencial que recebeu dos pais, a gente acaba tendo, né, os sintomas ou os resultados no nosso corpo e na nossa mente. Tá? Um deles é justamente esse desgaste. Tá? E aí entra junto a questão da idade, mas não só, porque tem pessoas mais novas também que também acabam sendo afetadas pelo desgaste. Tá? Então é muito importante a gente conservar, a gente preservar, né, e a gente cuidar da nossa energia essencial. Quer dizer, né,
cuidar da nossa saúde por inteiro, né? Da nossa mente, do nosso corpo, para a gente não gastar mais energia do que o necessário. E o que seria isso, né? Então, viver uma situação de estresse, tem muita gente que acaba afetando os joelhos e as articulações por causa do estresse, né? É o peso do mundo nas costas, né? Sobre o seu ombro, que vai repercutir também nas suas pernas, né? É também um acidente, né? Acidente a gente não programa para ter, né? Pelo menos não deve, né? Então, mas sofrer um acidente é, como a Joyce falou, a mesma coisa de uma cirurgia. É muito importante a recuperação, né? Prestar atenção nas orientações do médico, do fisioterapeuta, para que possa se recuperar corretamente, né? Também tem os ataques externos, né? Então, como eu falei para vocês, essa síndrome, né, do vento que vai visitando as articulações, muitas vezes pode ser causada por uma invasão de fora para dentro. Então, tomar friagem, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a nossa energia defensiva, aquela que a gente falou quando nós conversamos sobre a pele, se a nossa energia defensiva estiver fraca, né, a gente vai sofrer essa invasão de vento. E esse vento pode se misturar com a umidade e acaba então atingindo as nossas articulações numa dor insuportável. Tá? Então a gente precisa de se cuidar bastante. Né? Qualquer situação de invasão, né, de vento e tudo mais, a gente se cuidar, não abusar. Uhum. É isso aí. Então, assim, de maneira geral, qualquer doença osteomuscular, né, de articulação, que tem envolvimento de músculo, tendão, é isso que o Mauro falou, precisa de ter o aquecimento, né, se agasalhar bem, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, que é essa frente fria, né, então a gente precisa estar bem aquecido, bem agasalhado, tá? Apesar que o gelo para artrose também, durante a inflamação, durante a dor, é importante, tá? Por quê? Porque ela vai fazer com que faça a vasoconstrução, que a gente chama, da corrente sanguínea, para depois, o que vai fazer ali? Vai manter aquela região toda sem sangue, vamos dizer assim, para que venha novo sangue naquela região na hora que começar a voltar à temperatura normal e revitalizar aquele local, tá? E muitos pacientes, né, eles falam assim, mas gelo, dói, não sei o quê, mas é positivo, tá? Fica lá uns 15, 20 minutos no máximo. É doloroso no início, é doloroso, mas é positivo, tá? Para sua dor. Porque o gelo a gente utiliza muito por causa da inflamação, né, Joyce? Então, o gelo a gente sempre tem que pensar ele na região que está inflamada. Então, tem uma inflamação, a gente utiliza ele. Mas aí para quê? Para que depois lá no segundo passo do tratamento, aí a gente vai utilizar o calor, a gente vai utilizar o fortalecimento para a gente restaurar toda a estrutura que está ali em volta cometida. E aí eu queria comentar a questão do edema também, né, Joyce? Do inchaço, que é uma das coisas que a maioria das pessoas reclamam muito, né? Quem tem artrose sempre vem junto à questão do edema, né? Que é o inchaço também. É o inchaço, né? Também. Mas muito, eu vejo na maioria das vezes, às vezes não tá nem inchado, sabe? Na verdade, como tem o excesso de peso, aí o que acontece? Começa a ter muito acúmulo de gordura nessa região, entendeu? Então aí a pessoa acha que o joelho está inchado, mas na verdade é o acúmulo de gordura que está ali.
E gordura é inflamação. Isso, acho que isso é uma coisa bem legal que a Joyce colocou também. A gente sempre tem que pensar, a gordura é inflamação. É o seu corpo, de novo, mostrando para você, olha, eu estou num processo inflamatório, me ajuda aqui. Né? A gente, na medicina tradicional chinesa, a gente sempre, por que a gente vai tão na contramão do açúcar, né? Do açúcar branco? Porque já tem vários estudos que mostram que o açúcar em excesso na corrente sanguínea vai ajudar o quê? A aumentar a inflamação, né? Por isso que uma pessoa precisa diminuir o açúcar para perder peso. Porque quanto mais açúcar eu coloco para dentro, mais eu estou ajudando a inflamação. Eu estou aumentando essa inflamação. Né? Por isso que a gente fala tanto do açúcar branco, que nós somos totalmente contra, e somos mesmo. Né? Se você tem artrose, corra do açúcar branco. Você tem outras opções, você tem o mel, você tem o açúcar mascavo, né? Se você tem diabetes, você tem a estévia. Então, tem tantas opções, isso para a família toda, né? Não estamos falando só no caso do paciente que tem artrose, mas para todas as pessoas. Para você que é novo e não quer no futuro ter artrose, também é uma opção, né? Vá mais para os alimentos naturais, tá? Ô Joyce, tem mais uma pergunta aqui. Pergunta sobre o exercício de fortalecimento para evitar a artrose de joelho. Acho que é um jovem perguntando, hein? É bem jovem. Então, ó, eu vou ler para você. O exercício de fortalecimento para evitar a artrose no joelho pode ser feito em casa, sem a necessidade de um educador físico? Olha, de início é sempre bom ter o acompanhamento de um fisioterapeuta, porque dor é fisioterapeuta que vai aconselhar ali no momento, vai ajudar no momento, tá? E assim, após de tiver inibido mais essa dor, tudo, tem que dar continuidade sim com o fortalecimento. Gente, fortalecimento é para vida, né? É para vida. Então, o fisioterapeuta vai sim passar alguns fortalecimentos para fazer em casa. É necessário. Muito bom. Uma coisa também que eu queria aproveitar e colocar, e a gente já vai mais um pouco para o tratamento, né? Argila. A argila verde, gente, de novo, a gente vai falar da argila em todas as rodas de conversa nossa, porque ela é muito boa. Eu posso dizer isso por pacientes meus que fazem tratamento de acupuntura para artrose de joelho, que fazem fisioterapia, e esses tratamentos que a gente vem colocar para vocês, naturais, ele vai juntar com a fisioterapia, tá? Não é que, falou que a garra do diabo é um anti-inflamatório, ela vai ajudar, ajuda o tratamento. A fisioterapia vai ajudar e muito o tratamento. Depois da fisioterapia, você pode ser liberado para uma atividade física um pouco mais intensa. Então, todos esses tratamentos, eles vão o quê? Vão se juntando. E aí eu queria falar da argila, da importância da argila. A argila, ela tem muita coisa boa aí, né? Não dá para a gente... tem que ser uma live só para argila. Mas como que a gente pode utilizar ela? Você pega um pouco de argila, com um pouco de água aquecida, não faça com água gelada nesse ponto do tratamento, vai fazer uma pasta, aplica em toda a região ali do joelho, coloca atrás, na frente e deixa de 1 hora, 90 minutos. Deixa esse joelho quietinho. Depois você lava em água corrente. Você vai ver que ali vai ficar vermelho aquela região, que vai acontecer aquilo que a Joyce falou. Quando eu coloco gelo, eu tenho uma vasoconstrição, então todo mundo diminui para chegar menos sangue. Quando eu coloco argila, vai ficar vermelho. Então, vai chegar sangue novo para a região. Para quê? Para ajudar aquela dor também ser aliviada. Então, a argila é joia para o joelho. Tá? Ajuda muito. Cura, Salete. Tenha paciência. Fazendo fisioterapia,
utilizando argila todos os dias, deixando esse joelho aquecido, pode ter certeza que o seu joelho vai melhorar. Mas quem tem artrose de joelho, de novo, não é em passe de mágica. Nós temos, né, Joyce, vários pacientes que foram persistentes, que fizeram tudo certinho, tudo bonitinho, que hoje estão aí, ó, belezinha, tá? Com o seu joelho. Deixa eu acrescentar aqui na dica da Salete, né? Então, aplicou a argila, você pode acrescentar junto com a argila um pouco de gengibre, tá? Como a Salete estava falando, então o gengibre, ele também atua como anti-inflamatório, tá? Então, na situação de dor e tudo mais, você rala um pouquinho do gengibre, mistura com um pouco de argila, vai acrescentando a água, mas bem pouquinho, né, para não ficar uma pasta muito líquida, mas tem que ser pastoso, né? Eu sempre comparo um pouco como se fosse um purê de batata. Então aplica lá, né, faz a pasta da argila verde com um pouquinho de gengibre e aplica sobre toda a região do joelho, né? E pode aplicar tanto na parte de cima como na parte de baixo do joelho, né? Fora, dentro. Cobre todo o joelho e deixa por 1 hora. Né? Melhor ainda se ficar 1 hora e meia. Agora, tem que ter paciência. Então, não é aplicar uma vez e achar que tá bom. Né? Ah, mas faz muita sujeira. Não tem problema. É sujeira ou a dor que você vai sentir. Então, aplica um dia, aplica no dia seguinte, no outro, aplica todos os dias. Tá? Aí você vai ter um resultado satisfatório. E se continuar persistindo, o resultado pode ser excelente. Né? Não pode deixar de aplicar. Isso aí. Outra questão também é fazer uma enquetezinha aí. Correr, caminhar, andar de bicicleta, fazer esteira. Qual é o melhor? Respondem aí, gente. Qual é o melhor? Melhor correr? É melhor caminhar, fazer uma caminhada? É melhor fazer uma bicicleta? Ou é melhor fazer uma esteira? Enquete. Eu prefiro caminhar. A Lete caminhar. Eu prefiro caminhar. Ó, o pessoal aqui, caminhar tá ganhando, Joyce. Já ganhou caminhar. Vamos ver. Qual o melhor? Caminhar ganhou, Joyce. Caminhar ganhou? Ganhou. Então, ó, caminhar é bom também. Mas, para artrose nos joelhos, o que acontece? A bicicleta é melhor a primeira indicação seria a bicicleta. É a bicicleta. Por quê? Na caminhada, na verdade, não é na esteira. Normalmente as pessoas querem fazer esteira, tem que perder, eliminar peso, vão fazer esteira, mas tem artrose no joelho. Gente, só tá dando mais impacto nesse joelho, mais sobrecarga nesse joelho. Então, tira a esteira. Ó, xizinho pra esteira, tá? E a bicicleta não. A bicicleta, ela é livre e faz o movimento certinho, de flexão e extensão, e não tem o impacto, tá? Então, bicicleta em primeiro lugar. E entre a caminhada, né, de rua, é melhor do que a esteira, porque a esteira já foi eliminada para artrose, certo? E entre a caminhada de rua e corrida, e correr, não precisa ser acelerado, dá aqueles trotezinhos, sabe?
é melhor do que a caminhada para artrose. Artigos revelam isso pra gente. Muito bem. Porque na hora do trocar do passo, a gente pensa que na corrida vai ter mais impacto, né? Mas não, é ao contrário. Tá bom? Fica a dica aí, gente. Muito bem. Ficou meio a meio aqui, tá? A caminhada. Depois o pessoal começou a falar da bicicleta. Beleza, então fica a dica que a bicicleta é melhor. E aí também perguntou aqui da hidroginástica, né? Se é recomendado para quem tem artrose. É recomendado, Legal sim. Também, né? Porque tem, né, as propriedades da água, né? Que também a água tem que estar na temperatura adequada também, né? que às vezes assim, vou fazer hidroginástica e a temperatura da água não está adequada, tá frio, está muito gelado, está muito quente, então tem que estar ali a adequada temperatura dessa água. E devido às propriedades da água, vai ajudar a fazer, né, um fluxo melhor nesse joelho, nesse membro inferior, né, que é nas pernas. Vai melhorar a flexibilidade também. E também dá para fazer fortalecimento dentro da água, né? Principalmente quem está com o quadro clínico muito agudo, sabe? Então, a hidro, a primeiro momento, assim, é bem indicado. E diminui a dor. Aí, principalmente, sabe aqueles fluxozinhos que saem da piscina, assim, aquele jatinho de água? Coloca o joelho lá, gente. Vamos fazer uma massagem naquele local. Aproveite. E ajuda bastante a dar uma relaxada na musculatura. E realmente tem baixo impacto. Perfeito, gente. Já estamos quase terminando nossa roda de conversa. Tá vendo? Passa muito rápido. Não dá tempo da gente falar tudo que a gente quer. Mauro quer já colocar os seus finais e depois eu finalizo também. Muito bem. Então, olha, proteger bastante, né? Toma cuidado nesses dias que ainda está fazendo um pouco de frio, né? Agora, estamos entrando na primavera, né? E a primavera é conhecida na China, por exemplo, como a estação dos ventos. Então, problemas nas articulações, problema dos tendões, né? Problema nos joelhos, problema de torcicolo, de dor de cabeça, principalmente aqui na lateral, pegando um pouco os olhos, né? Problemas na cervical, tudo está relacionado, mais intensificado na primavera. Então vamos tomar bastante cuidado, né? Muita precaução para não deixar com que esses ventos atinjam a gente despreparados. Então, para isso, fortalecer a sua saúde, né? Através de uma boa alimentação, através de atividades físicas para deixar o seu corpo mais forte, através de uma meditação diária, porque aí a sua cabeça, a sua mente vai estar mais tranquila, mais relaxada e ao mesmo tempo mais fortalecida. Sono repousante, aquele sono merecido para descansar bem, né? E uma respiração, né, correta. Fazendo essas coisas, a sua saúde vai estar melhor e você vai estar preparado para essa estação dos ventos, né? Não deixe que ele atinja você. E aí, o recado de sempre, para quem não pôde acompanhar essa roda de conversa inteira, ou para quem quiser rever ela também, entra lá, né, na nossa página do YouTube, colocando Lotus Terapia, L maiúsculo e T maiúsculo, você vai achar esse vídeo e todos os anteriores também, né? Ou se achar mais fácil pelo Instagram, também você vai encontrar, né, essas rodas de conversa todas lá, né? É o @LotusTerapia 2013 no Instagram.
ou mesmo aqui no Facebook, né? Os vídeos estão todos aí, você pode assistir quando quiser. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode fazer lá nos comentários, que a gente vai estar respondendo por escrito para vocês, tá? Assim como aquelas perguntas que apareceram aqui também, que não deu tempo de estar respondendo, a gente vai estar respondendo por escrito. Isso, compartilhe, né? Se você conhece alguém que precisa ouvir essas informações, que tem artrose, que vai auxiliar ela no tratamento, a essa informação, compartilha, né? Compartilha com as pessoas que você conhece. Eu queria só dar um último comentário da questão do calçado também, que eu acho que é muito importante, né? Ficar muito atento como que é esse calçado, utilizar um tênis, um calçado que seja mais confortável, que não dê tanto impacto nesse joelho, né? Às vezes o peso está um pouco acima e aí o calçado também vai auxiliar, tá bom? Gente, uma ótima noite para todos. A gente gostaria de agradecer aqui a Joyce, né, nossa fisioterapeuta, osteopata, RPGista. Quem tiver alguma dúvida, quiser uma avaliação, quero entender o meu joelho, né? Eu quero ouvir o meu joelho, ver o que está acontecendo aqui, quando eu subo escada, quando eu desço, dói, não dói, vem. É só, entre em contato com a gente, passa lá na clínica, marca um horário para a gente conversar, que a gente, com o maior carinho, a gente vai avaliar, te orientar para o melhor tratamento a ser realizado. Joyce, novamente, muito obrigada pela sua contribuição hoje com a gente. Eu que agradeço, Salete, Mauro, a família, né? Lotus Terapia. E deixar um recado que a fisioterapia tem o objetivo, né, de devolver a qualidade de vida para vocês, pacientes, né? Então, nada melhor do que, né, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela mulher que está cuidando do seu netinho, aí o netinho pede para brincar, para agachar, para levantar, e pede para ir no parque, e acaba não indo porque está com dor no joelho, né? E também, vamos fazer uma viagem, não sei, vamos para onde. Não vai porque vai ficar muito tempo sentada, aí vai ficar com dor nos joelhos. Então, vamos melhorar essa qualidade de vida. Então, movimente-se. Muito bem. Esse é o meu nossa recado. Frase de hoje, movimente-se. E comece já amanhã. Gente, isso. Um grande beijo para todos e até sexta-feira, hein? Esperamos todos vocês sexta-feira. Tudo de bom. Até sexta-feira. Um grande abraço, hein? Tchau.